Oi, pessoal. Aqui é a Stefane. Mil perdões pela questão anterior da internet. Eu não sei o que aconteceu. Tentei no Wi-Fi e no celular, mas não deu certo. Então, vamos agora gravar e depois colocar aí o vídeo para vocês. Desculpem. Então, vou começar mais uma vez, para quem, né, não estava antes na live. E então, pois é, meu nome é Stefânia, eu sou uma das voluntárias do Centro Paulo Estevão, do Centro Espírita Paulo Estevão, e agradecemos muito a presença de vocês, muito felizes de continuar com essa tarefa, né, apesar das condições difíceis desses dias. E inclusive estamos atingindo, né, pessoas que não podiam ir antes presencialmente ao centro. Então, isso tem bastante a ver com o tema de hoje, que é a missão dos cristãos. Então, antes da gente começar a falar, vamos de costume fazer uma prece inicial. Eu sempre gosto de começar com o Pai Nosso, que foi a oração que o Mestre nos ensinou, mas não só por isso também, mas porque é uma prece que todos conhecemos e quando fazemos ela junta, ajuda que nós fiquemos na mesma frequência. E uma vez sintonizados, a gente possa assimilar o máximo possível os ensinamentos do dia. Né? Lembrando que eu simplesmente estou expondo uma pequena parte do tema, mas que o verdadeiro aprendizado acontece quando cada um aplica as palavras no contexto da sua vida, né? Então, por isso que às vezes realmente as pessoas acham, parece que você falou exatamente para mim. Exato, porque você aplica o filtro da sua vida, da sua vida nas palavras. Então, cada um ouve as mesmas palavras, mas tira resultados diferentes. Né? Então vamos fechar os olhos, vamos respirar bem fundo, inspirando pelo nariz, respiramos pela boca, sentando confortáveis, deixando as distrações de lado e concentrando em cada palavra da oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Ok, voltando então. O tema de hoje é a missão dos cristãos, baseado no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse livro aqui, o capítulo 20 se chama Os Trabalhadores da Última Hora e o item 4, a missão dos espíritas. Então é interessante, né? Os cristãos, apesar das várias conotações que essa palavra tem nos dias de hoje, algumas delas bastante negativas, são os seguidores do Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus? Porque existem vários Cristos, né? Eles são os espíritos da esfera crística, como dizem no filme da Guerra das Galáxias, né? De uma galáxia muito, muito longe. E um deles veio aqui para nos ajudar para ser o modelo, né? E guia do nosso comportamento. Então, ser cristão é uma escolha. A pessoa escolhe seguir o exemplo do Cristo Jesus ou de Jesus Cristo. E qualquer pessoa pode escolher ser cristão e ao mesmo tempo ser espírita, ou católico, ou evangélico, ou mesmo não ter afiliação alguma, né? Faz alguns anos, eu fui ver uma palestra aqui em Melbourne, feita pelo Dalai Lama. E o título da palestra era Além da Religião, os benefícios de viver eticamente. E então, ele já na fila, que por certo era muito longa e demorada pelas questões de segurança, eu fiquei bem impressionada, porque haviam crianças e jovens com uniforme escolar,
haviam jovens adultos sem uniforme, pessoas mais velhas, pessoas com vestimentas budistas, católicas, muçulmanas, todo tipo de pessoas, né, que você possa imaginar. E é uma coisa assim interessante, porque não é todo evento que você vai que você vê essa diversidade, né? Então, durante a palestra, onde ele falou bastante também da gratidão e de várias coisas, né, e fizeram uma pergunta a esse respeito. E o Dalai Lama, ele respondeu que ele fica muito feliz quando ele vê isso, né? E depois de todos esses anos, eu acho que eu ainda me lembro direitinho do que ele respondeu. Porque ele falou que todas as religiões, no seu núcleo, não só são boas, mas também muito parecidas. O que muda são as interpretações que as pessoas fazem desses ensinamentos, né? Então, o mais importante não é a sua religião. O mais importante é que, seja qual for a sua escolha, você seja um bom representante dessa religião. Então, se você é budista, seja um bom budista. Se você for judeu, seja um bom judeu. Se você for muçulmano, seja um bom muçulmano. Se você for cristão, seja um bom cristão, né? Então, a missão, ela realmente é a mesma. Eu sempre acreditei muito nisso, que o importante é a gente fazer o bem. Nós somos espíritas e, como seguidores de Jesus, também somos cristãos, né? Mas a missão é exatamente a mesma. Mas qual seria então essa missão, né? E no capítulo, o Espírito Erasto fala bastantes coisas, mas eu imagino que vocês gostariam de um resuminho, né? Então, ele fala que nós temos que despertar para o momento de fazer a nossa parte na divulgação da doutrina, né? E que mesmo antes das dificuldades que virão sem dúvida, nós temos que perseverar com fé e com bons ânimos, que temos tudo necessário para a tarefa e sempre que decidamos nos dedicar a ela, né? Então, ele fala que se realmente nós decidimos espalhar a palavra e, acima de tudo, o exemplo do Cristo, nós vamos ter muita ajuda. Porque ele diz assim que a terra está preparada, o arado está pronto, arai, né? Então, talvez você pense, eu nunca peguei na enxada. Você, eu, todos nós, né? Nós somos os trabalhadores da última hora. Se nós estamos aqui, nós somos os escolhidos, né? Nós estamos aqui para fazer isso, né? E nós temos tudo que nós precisamos, né? Nós temos todos os conhecimentos, os ensinamentos. Se a gente não tem o evangelho fisicamente em casa, tem online. Eu já falei em outras palestras da Kardecpedia, que é um site, um aplicativo maravilhoso, que você clica no livro, você clica no capítulo, você faz uma busca e tá tudo ali muito, muito simples de se achar, né? Então, é chegada a hora. E claro que vão ter momentos difíceis, né? Eu estava assistindo uma palestra sobre os jovens e as novas formas que eles estão fazendo para divulgar o espiritismo, e não só para divulgar, mas também para eles entenderem melhor, né? Com novas formas, né, online e com a linguagem deles e tudo, e vários deles falaram que a grande dificuldade é o bullying que eles sofrem, né, mas que faz parte, nenhum deles desiste por conta disso, né. Então, Jesus nos dizia que a fé transporta montanhas, e Erasto nos diz que as maiores e mais pesadas montanhas são as impurezas e os vícios do coração humano, e que as revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da Terra. Então, como nós sempre repetimos aqui, né, nós somos um pouco chatinhos nisso, nós repetimos sempre a mesma coisa, mas a reforma íntima é
o mais importante que nós podemos fazer nesse sentido, porque só se a gente começa a trabalhar em nós mesmos é que a gente vai ter qualquer moral para espalhar a palavra do mestre, porque como eu falei assim um pouco no começo, não sei se eu falei ou não falei, mas enfim, que nós não somos perfeitos, né? Como perfeito era Jesus, porque a gente ainda não está nesse nível, nosso mundo ainda não está nesse nível, mas nós podemos apresentar a doutrina como estudiosos, como aprendizes, como trabalhadores, né? Se as pessoas veem que a gente está fazendo um certo esforço, ou que a gente está na mesma jornada, por exemplo, como eu aqui que estou falando para vocês, mas que estou completamente na mesma jornada, então, pelo menos tem isso, né? Mas se a gente fala uma coisa e faz completamente outra, as pessoas não vão acreditar em nada, né? Então, é importante a gente trabalhar em nós mesmos por nós, pela nossa evolução, pela nossa, né, o nosso crescimento moral, mas também para poder fazer a nossa missão de levar a palavra e a mensagem, né, a quantas mais pessoas possíveis, né? Então, o Erasto nos fala no capítulo, arme-se de decisão e coragem e mãos à obra, né? A gente tem que botar a mão na massa. Então, porque, gente, nada é por acaso, né? Então, tudo que a gente está aprendendo, ouvindo, vivendo, todas as situações da nossa vida, tudo está aí para a gente aprender, para nos ensinar alguma coisa, né? E para a gente realmente aí se colocar, né? Mãos à obra. Então, talvez você pergunte, né? Mas como que a gente vai fazer isso, né? Então, eu não tenho uma receita assim exatamente de bolo, né? Mas eu gostaria de contar uma passagem de Jesus que, apesar de ter acontecido milhares de anos atrás, continua sendo tremendamente relevante. Às vezes eu fico pensando, né? Quando essas mensagens são ainda tão elas são tão perfeitas para o nosso dia a dia que se além da brilhante, né, maestria de Jesus, se nós não somos um pouco atrasados, né, porque ainda estamos fazendo exatamente as mesmas coisas. Mas, enfim, Jesus, ele tinha uns amigos que ele gostava de visitar. Eles moravam em Betânia, que é uma cidade perto de Jerusalém, especialmente antes, né, do tempo das suas pregações, porque ele ainda tinha um pouco mais de paz, né? Depois que ele começou realmente a ser mais conhecido, por onde ele ia, ele era seguido por multidões e aglomerações. Então ele foi lá e ele devia estar na área e passou para visitar. Eram 3 irmãos, o Lázaro, a Marta e a Maria, que com certeza vocês já ouviram falar como mínimo do Lázaro, né? Mas vários também já podem ter ouvido falar dessa passagem, ela é bem conhecida. Mas, então, naqueles tempos não tinha celular para você avisar que está 5 minutos, 10 minutos, né? Então, num dia normal e comum, a gente ouve ali uma batida na porta de casa e imagina a situação, você abre a porta e é Jesus que está ali, né? Gente do céu. A Marta, que foi quem abriu a porta, entrou em parafuso, coitada. Imaginem, pensem na situação. Mesmo hoje em dia, se um hóspede chega assim sem avisar, já é bem complicado, né? E esse não era qualquer hóspede, né? Naqueles tempos, ainda mais do que hoje, tudo tinha que ser feito, tinha que ser preparado, não dava para pedir nada em aplicativo, nem delivery, nem nada, né? Então, é claro, as pessoas lá andavam a pé, né? Chegavam lá cansado, suado, então ela começou a correr para organizar a água, sei lá, se ele queria comer, se a casa estava bem direitinho, né? E tal. Então, ela ia fazendo as coisas e cada coisa que ela ia fazendo, ela pensava em outra coisa que ela tinha que fazer. Então, ela estava lá dando voltas e ela começou a ficar um pouco irritada e começou a resmungar, né? Agora, eu não sei exatamente onde é que estava o Lázaro nessa situação,
Mas vamos convir que, por questões dos costumes da época, mesmo ele estando ali, ele não ia ajudar em nada. A Maria, que era a irmã da Marta, ela se sentou aos pés de Jesus e ficou lá ouvindo ele falar. Então, isso irritou ainda mais a Marta. Eu não sei se alguém aqui já falou, ou com certeza já ouviu a frase: ai, eu tenho que fazer tudo nessa casa. A Marta estava nesse clima, né? Então, fazendo um parêntesezinho, né, na história, naquela época, nas escolas, né, era um pouco diferente de como é agora. Bom, era bem diferente, né? Mas o professor, ele sentava numa cadeira e os alunos sentavam no chão aos pés do professor, numa atitude de humildade do aprendiz, né, que estava ali, né, reconhecendo a sabedoria do mestre que agora ia passar as informações, né? Então, como todas as passagens de Jesus, né, tem quilos de ensinamentos para cada grama de conteúdo, até isso era simbólico, né? Porque Marta, ela se coloca numa posição de humildade, de admitir que Jesus ali era um mestre, que ela estava ali pronta para aprender dele. Da mesma forma que Paulo, né, dizia que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, porque antes de agir, nós temos que aprender como agir. Né? Então Jesus estava lá, ele é o nosso exemplo, né? Então ela estava diante de uma oportunidade que para ela não era única, mas que realmente para qualquer um era extraordinária, né? Então, voltando agora, fechando parênteses, voltando à situação de Marta, que andava resmungando pela casa e que veio até Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado aqui a servir sozinha? E olha só que ela não ficou só aí. Ela também falou: ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Gente, imagina. E Jesus, com sua imensa sabedoria, e sempre recheada, né, de bondade, lhe respondeu: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas por muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Né? Então, essa passagem ela é curtinha, mas tem bastantes coisas que a gente pode analisar aqui. Começando pelo fato da Marta ficar tão preocupada com as 1001 coisas que ela tinha que fazer para ter certeza do conforto do seu hóspede. Ela se preocupou tanto de tudo que ela se desculpou do fato importantíssimo que era Jesus que estava na sua casa. E ela estava perdendo a oportunidade de aprender diretamente dele. A oportunidade bateu na porta dela, ela deixou entrar e mesmo assim ela não estava aproveitando. É impressionante, né? Quando a gente para pensar desse ângulo. Porque quando a gente realmente pensa nisso, quantos de nós não se deixa às vezes levar pela correria, pela quantidade de coisas que temos que fazer no nosso dia a dia e deixa de lado coisas que são realmente muito importantes? Talvez as mais importantes, como disse Jesus, que a gente se preocupa de muitas coisas, mas poucas são realmente necessárias, ou talvez uma só. Quem aqui não deixou de lado planos relacionados com a saúde, com a família, com o crescimento individual, moral, espiritual, porque estava sem tempo, né? E no final das contas, se a gente for fazer um inventário do que realmente a gente gastou o nosso tempo, será que, como diz Erasto no capítulo, a gente não vai achar que gastou bastante tempo com futilidades, com coisas que não eram realmente importantes? Ou mesmo as coisas que sim eram importantes, será que não tinha como a gente ter feito de outro jeito, gerenciado o nosso tempo de outro jeito? Porque vamos convir que as pessoas que conseguem fazer muito, que conseguem aproveitar o seu tempo, elas não têm mais horas no dia. Elas não têm menos responsabilidade que a gente. Normalmente elas vão ter o mesmo tanto, se não mais. Mas é o jeito que elas gerenciam o tempo. Né? Então, claro que ninguém está dizendo que a gente não precisa fazer as coisas, né, do dia a dia. A Marta, claro, se ela não fizesse as coisas da casa, não ia ter janta, eles não iam ter onde colocar o Jesus, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que
que prestar atenção no que é mais importante em cada momento, ou pelo menos de organizar a nossa vida para que a gente seja quem comanda a nossa vida, não deixar a situação levar a gente, né? Como aquela grande frase que eu já falei alguma vez, né, nas minhas palestras, mas que sempre vale muito a pena, do poema Invictus, onde ele fala que eu sou o comandante da minha alma e eu sou o senhor do meu destino. Né? Então nós temos que comandar e não deixar que a correria acabe arrastando a gente, né, e deixar a vida me levar e essas coisas, né? Outra coisa que a gente pode tirar dessa passagem é que a Marta, ela estava se sentindo frustrada, mas ela projetou essa frustração na irmã. Ela pegou todos aqueles sentimentos negativos que ela estava experimentando e ela jogou isso para cima da Maria. E não só isso, ela fez isso na frente de Jesus, né? Então, isso é um pouco feio, mas pensando bem, quem aqui nunca fez isso? Quem de nós nunca colocou a culpa em outra pessoa de problemas que são inteiramente nossos, né? Mesmo quando não feito abertamente, como na passagem, né? Mas no nosso interior, a gente muitas vezes acha que esse problema que eu tenho é por culpa dos meus pais, do meu parceiro, do meu ex, do meu chefe, do governo, né? A gente fica colocando culpa em outras pessoas. E olha só, nem sempre, né? Muitas vezes é invenção da nossa cabeça, mas mesmo que essas pessoas tenham começado essa situação, tenham sido culpadas do começo dessa situação, o que a gente faz a partir dali somos nós, né? Como nós lidamos com essa situação é nossa responsabilidade. Ninguém vai poder fazer por nós, né? Então, como nós reagimos, como nós deixamos isso afetar a nossa vida, como nós deixamos isso afetar a nossa forma de ser, a nossa personalidade, nosso nível de confiança nos outros. Às vezes a gente tem uma experiência ruim e fala, nunca mais vou confiar em ninguém, nunca mais vou fazer isso. Não é bem assim, né? A gente precisa tomar responsabilidade pela nossa vida, pelos nossos sentimentos, não ficar projetando ou jogando a culpa em outras pessoas, né? Então, mais um aprendizado aí que a gente pode tirar dessa passagem, né? A coitada da Marta, a gente agradece ela se prestar a que a gente aprenda dos seus erros, né? Mas ainda tem outra coisa, que ela falou para Jesus o que ele devia fazer. Ela falou assim, manda ela me ajudar. No seu momento de grande frustração, ela julgou saber mais do que o próprio mestre, Jesus, né? E não pensem vocês que esse é um exemplo só alegórico, né? Quem de nós, ao rezar, nunca deu uma to-do list para Jesus, ou para Deus, ou para o mentor, ou para com quem a gente fale durante as orações, ou nos momentos difíceis, né? Depois, a gente se frustra porque as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, ou do jeito que a gente pediu. Né? Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala, seja feita a vossa vontade. Mas o que a gente realmente quer é que seja feita a nossa vontade, né? Então, a gente esquece de ter fé que a espiritualidade superior tem uma visão muito mais ampla do que a nossa. E que nós não sabemos tudo. Que nós nem sempre temos razão. Que nós talvez devêssemos olhar a situação por outro ângulo, né? Que talvez que durante as nossas preces, os nossos momentos difíceis, em vez de só ficar falando, a gente deveria tentar também ouvir, né? E outra questão que a gente pode tirar dessa passagem é a Maria, que, segundo Jesus, ela escolheu bem nesse momento, porque ela viu que o momento era de grande importância. E ela decidiu abrir o seu coração a Jesus. Ela decidiu deixar tudo de lado e escutar as palavras do Mestre, para realmente poder assimilar. Porque Marta podia até estar ouvindo a palavra do Mestre, mas a palavra, digo, a voz. Mas ela nunca ia conseguir assimilar sem estar realmente presente, sem estar fazendo aquele monte de outras coisas ao mesmo tempo. Não é que a Maria fosse preguiçosa, como acusava a irmã naquele momento. Ela soube distinguir a importância do momento. Então,
como Jesus disse a Marta, andas inquieta e te preocupas por muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Então Jesus aí não só nos dá o conselho do foco no que é importante em cada momento, mas nos avisa que não por fazer muitas coisas, quer dizer que a gente está conquistando ou realizando muito, né? Porque essas coisas talvez não sejam as que são realmente necessárias ou importantes naquele momento, né? Que por fazer, que por não gerenciar direito o nosso tempo, a gente pode perder grandes oportunidades, né? Porque talvez essas coisas pudessem ser feitas depois, em outro momento. Mas mesmo assim, nós devemos ter cuidado também, porque a atitude de Maria era correta naquele momento, né? Mas nós não podemos passar o tempo todo só estudando e acumulando conhecimentos, porque o mais importante é o que nós fazemos com o nosso conhecimento. Como que nós estamos, o que nós estamos fazendo para espalhar a doutrina do amor e do perdão, a doutrina do Cristo? O que estamos fazendo para cumprir a nossa missão de divulgar o Consolador prometido? Então vejam bem, né? Quantas coisas a gente já está sem tempo, então ainda teria muito mais, mas então a gente viu gerenciar bem o tempo de que dispomos durante essa encarnação, não projetar nossos problemas nos outros, gerenciar nossos sentimentos, nossas ações, ter fé em Deus e na espiritualidade superior, não querer ser sempre o dono da razão e agir. Teoria só não basta, é preciso colocar em prática. Então, o que a gente realmente quer é ter as mãos da Maria, as mãos da Marta e o coração da Maria. Porque a Marta não estava completamente errada. Ela estava certa de que a gente precisa agir, alguém precisa fazer as coisas, né? Mas o coração da Marta estava no lugar certo. Então, a gente precisa ter os dois, né? O coração para decidir, para ver o que é certo em cada momento, mas as mãos de agir também e de botar a mão na massa, né? Então, resumindo, a nossa maior missão como seres humanos, seja de que denominação, é a nossa evolução moral. Como bons cristãos ou bons espíritas, nós também temos a missão de divulgar a palavra e, sobretudo, a mensagem, né, e o exemplo do nosso Mestre Jesus. E para ser capazes de pregar a doutrina do amor, não precisamos ser perfeitos, né? Mas precisamos dar o melhor de nós mesmos, cada um segundo a sua capacidade, como como nos explica a parábola dos talentos, né? Que cada um vai fazer o que dá e o que tem, né? Cada um do seu jeito, cada um do jeito que vai melhor para o tipo de pessoa, o tipo de conhecimento, o tipo de nível evolutivo que cada um tem, né? E que nós precisamos nos instruir, como diz Allan Kardec, que é o primeiro mandamento do espírita, mas porque precisamos colocar os nossos conhecimentos em ação, né? E precisamos entender também que haverão tempos e tarefas difíceis. O Consolador nos foi prometido porque ia ter momentos difíceis, né? Para ajudar a gente, né, nesses caminhos, né? E que no final do item do Evangelho, o Espírito Erasto nos fala que como nós reconheceremos, né, que estamos, ou aqueles que estão no caminho certo, né? Porque a gente não precisa ser Chico Xavier ou Divaldo Franco, eles já existem, cada um de nós tem algo para dar. Então nós precisamos nos dedicar, né? Porque não vai acontecer nada sem o esforço, né? Mas ele diz que que nós reconheceremos pelo ensino e pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, né? Quanta oportunidade a gente tem para fazer isso nesse momento. Pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua renúncia, né? Pela sua dedicação. Então, Deus, Ele quer que a gente triunfe, Ele quer que tudo dê certo, né? Então, a gente faz o que a gente dá o melhor de si, né? E a doutrina espírita e cristã, ela é a doutrina da paz e da felicidade. Ela não é para fazer a gente sofrer, ainda que o sofrimento faça parte às vezes da nossa vida, né? Mas que
ela é o melhor caminho, que quando a gente realmente decide fazer as coisas, a gente decide se melhorar e a gente decide ajudar o próximo, né? Parece que vai ser difícil, mas a gente recebe muito mais do que a gente dá, né? Porque todas as pessoas que a gente vê que têm sucesso, que fazem alguma coisa muito bem, elas nunca chegaram lá sem algum esforço, mas elas sempre dizem que o esforço vale a pena, né? Então, não tem jeito de chegar lá sem passar por certas coisas, mas vale a pena assim mesmo, né? E aí porque aí a gente, né, para que não aconteça que quando Jesus bata na nossa porta, a gente trate ele como um hóspede, mas que a gente trate ele como um guia que vai nos acompanhar e que vai nos levar pelo caminho certo. Então, gente, vamos passar para a nossa prece final e as nossas vibrações. Se vocês não se importarem, eu gostaria que fechassem os olhos de novo, que respirassem bem fundo e que se concentrassem. Eu vou usar uma prece que é do querido Espírito Emmanuel, através do nosso amado médium Chico Xavier, e depois vou passar direto às vibrações. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição da propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam na vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Continuando com os olhos fechados e concentrados, vamos então imaginar as nossas vibrações positivas de amor, da forma que for melhor para você, seja como raios de sol, como um arco-íris, nuvens brancas ou de cores clarinhas, pétalas de rosas, chuva colorida. Deixe a sua imaginação à vontade. O único requisito é que esteja cheio de amor. Vamos enviar então a todos os nossos irmãos e irmãs passando por dificuldades nesse momento. Sejam essas dificuldades físicas, mentais, espirituais, morais. Enviamos a todos eles nossas vibrações de amor, também àqueles que desencarnam nesse momento, como aqueles que também àqueles que estão retornando ao nosso mundo de provas e expiações como bebês, que nossas vibrações os envolvam e que possam eles também cumprir suas missões. Vamos enviar nossas vibrações de amor aos nossos familiares e amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho e mesmo aqueles que se consideram nossos inimigos. Vamos envolvê-los na nossa energia positiva, lembrando que o amor cobre uma multidão de pecados. Vamos imaginar nossas vibrações de amor e positividade inundando nossa casa e todos que aqui habitam, visualizando as energias positivas entrando no nosso corpo, pelo topo da nossa cabeça, passando por todos os nossos órgãos, especialmente aqueles que estão necessitados de uma atenção especial, até sair pela ponta dos nossos pés, na segurança de que estamos unidos e conectados mesmo à distância, e nosso carinho e positividade chegará sempre onde quer que sejam enviados, agradecendo de coração a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e desejando uma semana iluminada a todos. Que nossa missão possa ser repleta de momentos felizes e de realização, e que possamos tirar valiosos aprendizados dos momentos menos felizes.
Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, pessoal. Mil perdões mais uma vez pelo problema antes. E espero que essa palestra tenha, né, tenha algum resultado na vida de vocês, que vocês consigam tirar algum ensinamento para aplicar, nem que seja só um, mas aplicar na sua vida, né? E na semana que vem a gente se vê de novo. Tudo de bom e muito obrigada. Até mais. Tchau.